Boa tarde, queridos alunos dos sétimos anos A, B e D da Escola Otmar Schoenberg. Eu sou professor de Geografia, professor Wayne, e na aula de hoje, agora às 14 horas, eu conto com a participação. Assistam a aula com bastante atenção, estudem, tenham em mãos o seu caderno, o seu livro didático ou então outro livro complementar. Nesta aula de hoje nós vamos trabalhar com algumas anotações, dados muito importantes sobre a questão de um tema que eu vou colocar agora aqui no quadro. Então faça as anotações no seu caderno, coloque o seu nome completo, coloque a data de hoje, coloque a turma também. Vamos lá? Hoje são 18 de 5 de 2021. Então nós vamos trabalhar com o seguinte tema nos sétimos anos. Sétimos anos nós vamos trabalhar com o Brasil na América. Vocês que estão nos sétimos anos já ouviram falar neste tema, tanto nas aulas de Geografia quanto nas aulas de História. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o continente americano, ou então a inserção do Brasil no continente americano. Eu vou desenhar um gráfico aqui para ilustrar para vocês terem um maior entendimento. O continente americano, pessoal, ele é um dos mais populosos, um dos mais extensos, mas também um dos mais antigos. Ele é formado por três partes, que eu vou colocar agora. Vou colocar aqui esse retângulo e vou dividi-lo em três partes: a de cima, a do meio e a de baixo. A de cima, ela é formada por países de grandes extensões territoriais. Eles têm uma fauna e uma flora também gigante, além de partes hídricas. Então, essa primeira parte do continente americano se chama América do Norte. Eu vou colocar a sigla AM. A do meio é onde tem mais ilhas. Os países têm um território pequeno, mas também são muito ricos. O que mais gera emprego e renda e influencia o produto interno bruto desse país é o setor primário, o setor da agricultura com a pecuária, que forma a agropecuária. Essa parte no meio é chamada América Central, com a sigla AC. Costumo dizer que ele serve como cordão umbilical. Por quê? Porque através da América Central dá para ligar essas três partes. E a última parte que eu vou falar agora, o Brasil está inserida nela. Ela é formada por 13 países e o Brasil é o mais poderoso, também o mais extenso, que é a América do Sul. Vou colocar a sigla AS. Nós temos fatos curiosos em relação ao continente americano e também depois nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso país, o Brasil. Um país de destaque do continente americano, na época, que foi colonizado pelos ingleses, se chama os Estados Unidos da América. Quando eles começaram, eles tinham apenas 13 estados. Alguns foram comprados, outros foram doados, outros foram anexados. E hoje os Estados Unidos da América possuem 50 estados. Os Estados Unidos se tornou independente e hoje é um dos países mais ricos e poderosos do mundo. Nós temos o caso também, América Central, destaque, Cuba. Cuba é uma ilha, né? E o turismo é o fator e a área responsável pela maior parte do produto interno bruto do seu país, dos empregos, da geração da renda para a economia.
Na América do Sul, nós temos o Brasil. Nós sabemos que a América do Sul ela é gigante, ela é enorme. Nosso país ele é muito grande em relação aos outros mais de 200. O Brasil é gigante. Ele tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Vou colocar aqui duas informações bastante interessantes, que o Brasil é um país estratégico na América do Sul. Nós possuímos, vou colocar aqui, o maior rio do mundo, pessoal. Ele se chama Amazonas. E possuímos também a maior floresta do mundo, que se chama Floresta Amazônica. Esses dois ficam no estado do Amazonas. E o estado do Amazonas, a capital, se chama Manaus. O Brasil na América. Pessoal, vocês se lembram que desde o período da colonização e que também em relação à expansão do Brasil, nós já tínhamos em nosso território os povos nativos. E os povos nativos têm uma miscigenação muito grande, uma variação de cultura enorme, muito rica. Quando os portugueses chegaram em nosso país, já tinham os povos nativos. Imagine essa situação, né? Os europeus estranhando uma cultura diferente, porque nossa cultura é diferente. Na realidade, todas as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes, nós temos personalidades diferentes. Os portugueses chegaram, começaram a fazer amizade. Fazendo amizade com os índios, eles começaram a perceber como eles faziam para sobreviver ou para viver, como era o dia a dia dos homens, das mulheres, das crianças. Costumo dizer que isso foi um aliciamento. Aliciamento é quando uma pessoa tenta conseguir sua amizade primeiro para saber como é sua personalidade, como é sua vida, como é o seu dia a dia. E os índios, uma grande parte, entenderam isso como ameaça. Então essa mão de obra indígena ela foi diminuindo cada vez mais, porque estava tendo muitos atritos. Nessa época, mais de 1.500 anos atrás, o Brasil tinha mais de 13 milhões de índios. Hoje tem pouco mais de 400 mil. Então muitos morreram em guerras, conflitos e além de doenças brancas. Os portugueses, vendo que não tinha saído, optaram pela segunda mão de obra, que é a mão de obra escrava. Então nosso país ele tem um histórico muito difícil. A nossa colônia na época e o país que era a metrópole, que tinha mais poder, Portugal, dominava os nossos recursos, as nossas riquezas e até, pessoal, a questão das tributações. Pois bem, o Brasil ele tem muita influência portuguesa e espanhola. Por isso que o título é O Brasil na América. Porque o Brasil, quem diria, o Brasil antigamente era somente uma colônia, não tinha muito destaque. E hoje na América do Sul, em relação aos 13 países, o Brasil é o país mais poderoso, que tem o maior rio do mundo, que tem a maior flora do mundo, o maior PIB, o maior produto interno bruto do mundo. O Brasil foi crescendo, né? Mas o Brasil na América, né? Vou colocar outra situação. Vou colocar um círculo aqui e vou colocar um pontinho para vocês entenderem como foi a expansão do Brasil. Pessoal, a expansão do Brasil se deu do litoral para o centro. Então a maior parte das capitais, a maior parte da população no Brasil, elas viviam aqui, ó, no litoral, né? É onde tinha a maior concentração de pessoas. Se tinha maior concentração de pessoas, também tinha maior densidade demográfica. O que alguns governantes fizeram, presidentes?
eles passaram a incentivar empresas a se instalarem aqui na região norte, ou então na direção oeste, porque na direção leste era bastante desenvolvido, questão de energia, água, saneamento, infraestrutura. Com o passar do tempo, na época que Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil, eles queriam criar uma capital que ficasse aqui no centro. Lembrando que a primeira capital foi aqui, né, próximo de Salvador, depois a segunda no Rio de Janeiro e a terceira e última agora que nós temos, Brasília. Brasília, quando foi criada, inaugurada em 1960, atraiu muitas pessoas da região norte e também nordeste. Nessa época o Brasil estava crescendo mais de 6% ao ano, produto interno bruto. Então atraiu muitas pessoas para trabalhar na questão da construção civil, da logística, trabalhar na parte da infraestrutura. Com isso, a região centro-oeste foi desenvolvendo e depois teve várias novidades. Tivemos o caso aí da divisão do estado de Mato Grosso, ficando o estado do Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul, juntando a Goiás. Lembrando que Brasília, o Distrito Federal, fica no território de Goiás. E aí depois, com a expansão para a região norte, com a direção oeste, foi criada a Zona Franca de Manaus, que é a ZFM. E essa Zona Franca atraiu muitos investimentos estrangeiros, investimentos japoneses, investimentos alemães, investimentos americanos. Isso fez com que o nosso país, pessoal, aumentasse muito e se destacasse na América do Sul. Depois disso, o Brasil ele foi mudando a quantidade de estados. Então, atualmente, o Brasil possui as seguintes informações aqui que eu vou colocar no quadro, tá? Atualmente, o nosso país ele tem mais de 210 milhões de habitantes, ou seja, é um dos mais populosos do mundo. Eu já falei, né, que ele é um dos maiores em questão de extensão territorial, possuindo mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e ele também possui 5 regiões. Eu não vou colocar aqui o nome, mas você já sabe que são as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além disso, o Brasil tem atualmente, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem aproximadamente 5.570 municípios. Só na Bahia, onde nós vivemos, onde nós estamos, que é um dos estados que tem mais municípios e também uma das maiores populações, são mais de 13 milhões de habitantes no estado da Bahia. A Bahia é formada por 417 municípios. Então, para vocês analisarem o tanto que o Brasil cresceu. Em relação ao Brasil, foi criado um bloco, pessoal. Esse bloco é muito importante, que ele se chama Mercosul. Vou colocar o sigla aqui. Mercosul. Esse bloco ele foi criado com o apoio do Brasil, com o apoio do Paraguai e com o apoio da Argentina. Então esses 3 países inicialmente resolveram criar este bloco, que é muito importante até hoje. Depois foram entrando outros países como Uruguai, Venezuela e outros, mas os 3 primeiros responsáveis pela criação do Mercosul foram esses: o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Teve uma disputa muito grande. Às vezes a gente pode pensar e imaginar que tem a disputa entre Brasil e Argentina somente no futebol, no esporte, mas não, pessoal. Teve uma disputa muito grande entre o Brasil e entre a Argentina, porque
Um queria que a localização, ou seja, a centralização do poder, a sede do Mercosul fosse o seu país. Então os brasileiros queriam que fosse no Brasil e a Argentina queria que fosse na Argentina. Teve uma disputa. Acabou que eles deixaram para ficar no Uruguai, ou seja, neutro. Uruguai é a capital Montevideo. Então depois entraram outros países, é um bloco econômico importante, porque a América do Sul ela é gigante, são 13 países, mas tirando o Brasil, exceto o Brasil, nós temos o caso aí do Chile e do Equador, que são os únicos que não fazem fronteira com o nosso país. O restante, todos eles fazem. Falando sobre o Rio Amazonas também, lembrando que o Rio Amazonas ele não é 100% localizado o seu percurso, né, o seu percurso somente em território nacional. Ele apresenta também em outros países vindo em direção ao Brasil. Eu falei dos blocos econômicos. Em relação ao Brasil na América, o Brasil é destaque, né? Capital Brasília. Brasília hoje é considerada uma das capitais mais lindas do mundo, né? O Brasil é um país que tem esses três setores aqui bastante variado. Eu vou colocar aqui. Eu botei siglas, né? PST, primário, secundário e terciário. O primário é o setor principal, o primeiro, que é a questão da agricultura, a questão da pecuária. O setor secundário é o setor onde são incluídas pequenas, médias e grandes empresas. Pessoal, e um dos setores que está crescendo muito, principalmente atualmente em nosso país, é o setor terciário, que é o setor da prestação de serviços, da mão de obra. Nunca antes o mercado informal aumentou tanto no Brasil. Nunca antes as pessoas passaram a querer montar o seu próprio negócio. O Brasil é um país dinâmico, tendo sim algumas partes que precisa melhorar, questão da burocracia, diminuir, mas o Brasil ele é destaque. Só para vocês terem a noção, neste ano, 2021, nós tivemos um PIB enorme, um PIB gigante. Porém, o Brasil ainda é um país que tem muita desigualdade. Além dele se destacar na América do Sul, ele é um país que tem um pouco de desigualdade, né? Mas é um país que tem uma integração muito grande, um intercâmbio muito grande em relação a outros países como o Paraguai, como o Uruguai, como a Argentina, como o Chile. O Brasil, ele é um país capitalista, presidencialista, né, democrático. Então o Brasil ele está crescendo aos poucos, ele está se destacando. Vocês podem observar que as riquezas são gigantes. Eu não falei aí nas riquezas dos minerais. O Brasil, pessoal, é um dos maiores países que extrai e exporta o minério de ferro para outros países. Um exemplo é o Japão. Então o Brasil ele se destaca muito. O Brasil tem muita influência portuguesa, muita influência espanhola, mas tem muita influência holandesa também e tem muita influência francesa. Muitas vezes influência ali no sul, né, os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, muita influência alemã. Em relação aos blocos econômicos, o Brasil faz parte do Mercosul, mas eles têm uma visão de fazer ou de criar outro bloco econômico. O Brasil é gigante, mercado consumidor, muitas empresas vêm de instalar no Brasil. O Brasil hoje é referência para vários outros países da América do Sul. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês gostem.
Um abraço, valeu!